Olá, meus sobrinhos, tio Robinho aqui na área e hoje nós vamos fazer um react aqui muito especial. Meus queridos sobrinhos, eu recebi um vídeo aqui de um pastor que está fazendo uma pregação sobre o desenho Naruto. Você já assistiu Naruto? Então, eu assisti Naruto, todos os episódios, seja do Naruto clássico, e assisti também o Naruto Shippuden, todos os episódios. Assisti alguns filmes também de Naruto, sou um grande fã da obra de Naruto. Mas recebi um vídeo de um pastor aqui dizendo que o Naruto ele é do diabo. E para quem não sabe, eu também sou pastor. Só que eu sou um pastor diferente de outros pastores, porque eu sou um pastor nerd. Eu sou um pastor sou pastor, creio em uma vida em santidade, creio no mundo espiritual, tá? Eu acredito que existem coisas além desse mundo físico, coisas que são movidas através do mundo espiritual, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem coisas que são normais, coisas que são do dia a dia e que nós muitas das vezes falamos que é o inimigo, sabe? A pessoa toma atitudes erradas e sofre consequência das suas atitudes erradas e depois vem falar assim: ah, tá vendo, o inimigo tá furioso comigo. Eu já não tenho muito esse pensamento. Eu acho que nós sofremos muitas das vezes consequências das nossas atitudes. Eu assisti Naruto, eu sou fã de Naruto, mas eu quero fazer um react sobre essa fala do pastor aqui. Vamos ver se a gente concorda, o que a gente concorda, o que não concorda, tá? E vamos assistir o vídeo. Pouco tempo atrás, um amigo meu me procurou num sábado de manhã na igreja e diz assim: eu preciso que você vá visitar o meu filho. Eu notei que ele anda falando sozinho dentro do quarto. Infelizmente isso é uma realidade da maioria das crianças, assim, hoje em dia, né? Elas estão muito sozinhas, cara. A gente vive uma realidade onde as crianças têm pouco contato com outras pessoas. Eu acordava cedo, ia para a rua jogar bola, eu ia para a rua saltar pipa, eu ia para a rua jogar bola de gude. Em algumas cidades é chamada de boleba, né? Eu acordava cedo e ia para a rua, ia brincar com os amigos à noite. A gente brincava de pique-esconde, pique-ajuda, pique-tá, né? Eu brincava polícia e ladrão, várias brincadeiras. Então a gente não tinha tempo para falar sozinho, cara. Mas essa geração fica o tempo todo com o celular na mão, celular na mão, celular na mão. E tem uma hora que precisa falar e vai falar sozinho. Aí o que eu tô falando, é o diabo. Tá falando sozinho porque tá vendo o diabo. Não, tá falando sozinho porque ela precisa falar, cara. É uma geração que não tem amigo. Eu quando era mais novo, eu acordava e ia pra rua. Hoje em dia as crianças acordam e ficam em casa, liga a televisão, vai ver televisão, já bota lá no coisa. Os amigos das crianças hoje em dia são os youtubers. E aí pega um YouTube, por exemplo, da minha idade, e que fala com voz, sabe, abobalhada. Oi, amiguinho, tudo bem com vocês? Oi. Aí imagina para a criança crescer vendo um adulto do meu tamanho falando assim: oi, amiguinho, será que vai? Será que não vai? Parecendo Bob Esponja. Aí tu imagina a cabeça da criança desenvolver isso. Aí o pai não tem tempo para conversar com os filhos porque está trabalhando. E aí quando chega do trabalho, tá no celular também. Aí a mãe tá no celular também. A criança vai ficar com o celular o tempo todo na mão. Vai conversar com quem? Vai conversar sozinho. Vai conversar sozinho, não tem jeito. Vai falar sozinho. Aí depois vai falar que a criança é doida, que a criança... Não, é falta de conversa. Ela não tem com quem falar. E aquilo, 2, 3 meses, eu perguntava para ele: nada, pai, não, eu estava vendo televisão, eu estava vendo isso e aquilo. É isso aí que eu acabei de falar. Essa semana a coisa foi ficando mais desesperadora. À medida em que ele falava sozinho no quarto, eu comecei a perceber que ele estava negando e evitando ir à igreja. E aí eu coloquei contra a parede. Outra coisa que não tem nada a ver com a outra.
Ele não querer ir para a igreja não tem nada a ver com isso aí que está ocorrendo. O que acontece é o seguinte: a verdade é que ninguém por si só, nenhum ser humano por si só quer ir à igreja, cara. A não ser que seja verdadeiramente convertido. O teu filho, ele vai à igreja porque você leva ele. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, ensina a criança no caminho ao qual deve andar e quando crescer não se apartará dela. E aí você está ensinando, você está fazendo certo, mas pela vontade dela, dessa criança, ela não iria para a igreja. Pela vontade dela, ela vai alimentando a carne dela como? Vendo desenho, vendo Naruto. É gostoso para ele ver Naruto, é satisfatório. E não é satisfatório para a igreja ouvir, às vezes, uma pregação, não sabe se ele vai para a salinha da criança, se ele não vai, não sabe também como que é a pregação que é feita, como que é o louvor. É uma coisa que não atrai ele naquele momento, porque ele ainda é uma criança que ainda não teve um encontro com Deus. Ele não teve. A igreja é apenas, para determinadas crianças, é apenas um meio social a qual os pais levam eles. Mas que para algumas crianças esse meio social é chato. Essa é a realidade. Então dizer que não queria ir para a igreja porque estava vendo Naruto, tem a ver sim e não. Em que sentido sim? Sim, porque quanto mais a gente faz, independente se é uma criança, independente se é Naruto, independente do que for, quanto mais você alimenta a sua carne, quanto mais você satisfaz o teu querer, a tua vontade, menos vontade você vai ter de fazer as coisas espirituais. Quanto mais você ouve louvores, quanto mais você vive uma vida de oração, quanto mais você ler a palavra, mais vontade você vai ter de ir para a igreja. Agora, se você não faz isso, obviamente que você não vai ter vontade. Podia ser pica-pau, podia ser Tom e Jerry, podia ser qualquer coisa que não tivesse a ver com o mundo espiritual, ele não estaria com vontade de ir à igreja. E ele disse para mim que ele anda vendo espíritos malignos que se apresentam diante dele. Espíritos malignos. Isso aqui é uma coisa séria. Isso daqui também pode ser uma realidade. Ele pode realmente estar vendo espírito maligno? Pode. Eu não duvido, não. Como eu falei aqui no início, eu acredito no mundo espiritual. Eu acredito que pode acontecer dessa criança estar vendo. Mas se essa criança está vendo espíritos malignos dentro da casa dela, não é por causa de Naruto, não. Não é por causa de Naruto, não. Você tem que ver o que acontece dentro dessa casa aí. Qual legalidade no mundo espiritual que espíritos malignos estão recebendo para frequentar essa casa? Eu não aceito um espírito maligno na minha casa. Ele não é bem-vindo na minha casa. Mas eu demonstro que ele não é bem-vindo na minha casa vivendo uma vida correta com Deus. Que não dê legalidade para ele estar aqui. Por exemplo, na minha casa não tem palavrão. Na minha casa não tem adultério. Na minha casa não tem calote, comprar e não pagar. Na minha casa não tem uma série de coisas que pode dar legalidade. Outro ponto também é que a mente da criança é uma mente fértil. É uma mente fértil. Por exemplo, as minhas filhas, eu não deixo elas verem desenhos de terror. Hoje em dia tem muitos desenhos de terror. E teve vezes que eu não tive o controle assim do que elas estavam vendo, elas estavam assistindo desenho, eu achava que era desenho comum, quando eu fui ver era um desenho de terror. E aí à noite, as duas, com medo de dormir. Por quê? Porque a mente da criança, né? Eu me lembro que eu já adulto, uma vez eu vi um filme, era um filme que o cara roubava pedaço, o rosto, aí a orelha, o braço, eu me esqueci o nome, cara, do filme, mas era um filme que ele roubava. No final do filme, termina com o rosto do garoto que ele perseguiu todinho, ele entrando assim, fazendo tipo de uma máscara. Eu me esqueci o nome. Eu vou pesquisar e vou deixar aí, eu vou escrever aqui para vocês saberem qual é o nome do filme, tá? Rapaz, aí eu morava num lugar onde era um quintal muito grande, cheio de árvores. E eu ia tomar banho, né? E tinha o vasculhante do banheiro e dava pro quintal, assim, dava para tu ver o quintal assim, com aquelas árvores tudo escuro. Rapaz, mas que medo que eu tinha. E eu era adulto, cara. Já era pai e cheio de medo. Aí
Como é que eu vou falar para a mulher que eu tô com medo? Como é que eu vou falar para o filho que eu tô com medo? Eu tava com medo, rapaz. Sabe que me dá mais medo ver filme que o vilão ou o monstro não aparece, igual a bruxa de Blair. Lembra da bruxa de Blair? A bruxa de Blair, a bruxa não aparece, é só o povo correndo de um lado pro outro. Ah, ela tá vindo, vai me pegar, vai me pegar, vai me pegar. Eu morria de medo, cara, morria de medo, rapaz. Olha, terrível, cara. Então, pode ser espiritual a questão do garoto? Pode, mas se for espiritual, será que ele está vendo coisas, espíritos malignos na casa dele? Será porque é por causa do Naruto ou será que é porque alguma legalidade está sendo dada nessa família? E às vezes a legalidade não é nem do garoto. Então por isso ele não quer ir à igreja, porque quando ele entra na igreja, eles estão ali. Quando ele entra dentro da igreja, esses espíritos malignos são mais fortes ainda e o atormentam mais ainda. Aí entra na igreja, os espíritos malignos são mais fortes ainda. Que igreja é essa onde o espírito maligno ganha força dentro da igreja? Meu irmão, espírito maligno dentro da igreja tem que cair. Ele não pode ganhar força. Ali, se tivesse realmente a opressão demoníaca, e é uma igreja de Deus, tem que sair. Tá muito mal contada essa história aí. Eu perguntei para ele, o que ele anda assistindo na televisão? E ele falou um monte de nomes, aí entre eles ele falou Naruto. O espírito maligno está na igreja. O que teu filho está assistindo na televisão? Será que a preocupação agora é com o Naruto ou com a igreja? Será que a preocupação, ele tem que se preocupar com o desenho que o filho dele está assistindo ou com a igreja que ele está frequentando? Né? O que você está assistindo junto com seu filho na sala da tua casa? Agora que ele vai falar de Naruto, ó. Em que sites você está andando? Eles estão andando. Eu disse para ele, bom, eu te visito 3 horas da tarde hoje. Fui para casa e digitei na internet Naruto. E isso aí me levou para um site oficial Naruto. Naruto é um desenho. Olha, esse pastor aqui, apesar de eu já ver que eu vou discordar dele, mas ele me parece ser um bom pastor. Alguns atributos que eu percebo nesse pastor: primeiro, ele ouviu a ovelha. Segundo, ele questionou a ovelha para saber o que está acontecendo na sua casa lá, o que está assistindo. Muito legal, tá? Terceiro, ele marcou de ir na casa, então ele é atencioso, ele vai lá na casa da ovelha visitar, né? Então me parece ser um bom pastor. Quarto ponto, tá? Ele foi pesquisar para entender do que se trata. Pô, cara, ele me parece ser um bom pastor. Por mais que provavelmente ele não vai conseguir com uma pesquisa rápida, ainda mais vendo que ele provavelmente, quem tem de espiritualizar muitas coisas assim, são pentecostais. Eu sou pentecostal, tá? Mas geralmente é o meio pentecostal que espiritualiza muitas coisas assim. E eu acho muito difícil dele, com uma pesquisa rápida, Naruto, ele conseguir realmente ter uma visão completa do que se trata a obra de Naruto. Eu nunca tinha visto, também nunca assisti nenhum episódio desse desenho, mas lá no site dava uma descrição de quem é o Naruto e dizia assim. Tá vendo? Ele nunca assistiu sequer um episódio do desenho. Então ele não tem como, apenas com um resumo sobre o desenho, até porque o resumo do desenho é feito para criança e não para um adulto pentecostal. Entendeu? E a criança, ela não está preocupada muito com coisas espirituais quando vai assistir um desenho, né? Que é perigoso também, tá? Mas vamos lá, eu, por exemplo, aqui em casa eu confesso para vocês que tem desenhos que eu proíbo minhas filhas de ver, tá? Mas geralmente desenhos que tem alguma coisa a ver com ideologias claras e objetivas que nós, como cristãos, somos contrários. Estava escrito assim, site oficial. Ele dizia, Naruto é um adolescente, ele quer provar para a aldeia dele que ele é um ninja de verdade. Então,
ele, há um tempo atrás, uma raposa demoníaca de 9 caudas, chamada Kyuubi, ela veio para derrotar a aldeia do Naruto, mas o mestre, não sei das quantas lá, selou essa raposa demoníaca dentro do Naruto. Então, filho, como eu falei, a visão dele é superficial. E eu entendo a confusão dele. Se eu não tivesse assistido o Naruto e eu tivesse lido o que ele leu, eu também seria contrário a Naruto, tá? Sendo bem claro para vocês. E aqui quem está falando é uma pessoa que assistiu todo o Naruto clássico e todo o Naruto Shippuden, tá? Então, se eu, como pastor, tivesse lido o que ele leu, eu também seria contrário meus filhos assistirem Naruto. Mas deixa eu passar uma visão para vocês. Tinha um sábio lá, que é chamado Sábio dos 6 Caminhos, ele tinha um poder dentro dele, que dentro da obra Naruto é chamado de chakra. E ele dividiu esse chakra dele em 9 partes. E cada animalzinho lá tem um nome lá. E a Kyuubi é uma raposa que ela tem 9 caudas. Essa Kyuubi, ela recebe, o dos animaizinhos, é o que tem mais poder. Ela era amiga dos seres humanos, mas os seres humanos, vendo os poderes desses animais, começaram a usar esses animais para meios de guerras. E começaram a maltratar esses animais. E, ao longo das gerações, esses animais passaram a ter uma aversão aos seres humanos. Os seres humanos passaram a ser inimigos deles. Afinal de contas, os seres humanos se aproveitavam deles. Na época em que Naruto foi nascer, a raposa, então cada um desses animais ficavam selados, realmente o termo é selado, dentro do... é como se fosse o espírito do animal, tá? E com o corpo e tudo. Se prendesse o espírito, prendia o corpo, prendia tudo. Então o espírito do animal estava selado dentro da mãe do Naruto. E esse selo ficava fraco quando a mulher vai ter o parto. E fica mais fácil de quebrar esse selo. Um inimigo da aldeia, sabendo disso, sequestrou a mãe de Naruto e conseguiu soltar a raposa. A obra não chama a Kyuubi, o Kurama, de demônio. Não chama. Talvez outras pessoas que assistem a obra chamem de demônio, mas a obra de Naruto não chama a raposa de demônio. Mas ainda que chamasse, para nós ocidental aqui, o demônio tem a ver com o que é avesso ao cristianismo. E nós somos completamente contra tudo que tiver demônio, filho. A gente não vai ficar vendo uma obra que está fazendo apologia a demônio. Mas, no meio oriental, demônio, muitas das vezes, é uma espécie de adjetivo. Como assim? A pessoa, ele é um cara que vai brigar, vai lutar, soca todo mundo, bate em 100 de uma vez só. Então ele é imparável na briga, na luta. Aí fala, ele é o demônio, entendeu? Mas nesse sentido, para dar uma ênfase que o cara, ele é muito brabo na arte marcial ou alguma coisa assim. Ele é imparável, então ele é um demônio. Está mais para esse tipo de conceito do que num conceito propriamente dito de anjos caídos. Essa Kyuubi, ela foi selada em Naruto. Ela foi selada em Naruto. E, obviamente, ela não gosta do Naruto como ela não gostava de nenhum ser humano. Mas, ao longo da obra de Naruto, a Kyuubi passa a conhecer o Naruto e vê que o Naruto é uma boa pessoa. E aí ela passa a trabalhar junto com o Naruto e termina os dois sendo bons amigos. Olha o termo, selou. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. A linguagem ali que eles usam é: selou uma raposa demoníaca de 9 caudas dentro do Naruto. Ele está pegando uma passagem bíblica e fazendo uma comparação. Eu não acho que cai bem essa comparação. E mais uma vez, eu no lugar desse pastor, se eu não tivesse assistido a obra de Naruto, eu também seria contra meus filhos assistirem Naruto. Estou sendo bem sincero. Só que
A passagem que ele está dizendo que nós fomos selados pelo Espírito Santo é um selo de garantia de que aquele que começou a boa obra é fiel, justo, verdadeiro, para fazer cumprir essa obra em nós. É a garantia de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Só que não é a mesma coisa, não é o mesmo sentido. A questão de selo tem a ver como no mundo ninja. O mundo ninja lá, né? Vamos ver. Como o Naruto não pode se livrar dela, porque ela está selada dentro dele, o Naruto conversa com essa raposa demoníaca. Ele não pode se livrar dela porque quem é o receptáculo de qualquer biju, né? Esses animalzinhos com essa grande quantidade de chakra é chamado de biju. E quem é o receptáculo da biju é chamado de Jinchuriki. E o Jinchuriki, quando perde a biju, ele morre. Né? É como se estivesse um ligado ao outro. E com o tempo eles aprendem a conversar. No início do desenho, nem o Naruto sabia que ele tinha a raposa dentro dele. Aí depois que ele tomou conhecimento, ele aprendeu a conversar com essa Jinchuriki, que aí foi quando foi formando o laço de amizade entre os dois. E negociou com ela e disse assim: já que eu não posso me livrar de você, você vai pagar aluguel para morar dentro de mim. E o aluguel é o seguinte: você me dá o seu poder e você vai poder morar dentro de mim, já que você está morando aí. O Naruto não é bobo, né? Cobrou aluguel, né? Vai morar dentro de mim, tem que pagar aluguel. Vai morar de graça. Não está errado, não. Então, quando o Naruto começa a lutar e a força dele não é suficiente, essa raposa demoníaca, ela tira uma cauda que funciona como um terceiro braço, que funciona e que luta independente da vontade do Naruto, é o que diz o site. E quando esse terceiro braço também não está dando conta, mais um. Vou falar uma coisa para você. Eu acho que o pastor assistiu Naruto sim, tá? Isso daí, o que ele está falando, é muita coisa para quem não assistiu Naruto e leu só no site. Eu acho que ele assistiu a luta contra o Pain, entendeu? Ou ele assistiu alguma luta aí que ele está dando detalhes assim de que quem conhece Naruto. No segundo braço que ela tira para fora e começa a lutar, diz o site, o olhar do Naruto começa a mudar. Meu irmão, a partir do quarto braço, ele começa a se ele transformar assistiu numa Naruto. raposa demoníaca Ele assistiu Naruto e está falando que foi no site, cara. Isso é uma cena de possessão demoníaca. Os detalhes que ele está dando, tá? Vamos metaforar o pastor. Meu querido pastor, tu assistiu Naruto? Pode falar, porque eu assisti também e eu gostei. Inclusive, na luta contra o Pain, eu chorei. Tá? Eu chorei várias vezes assistindo Naruto. Eu chorei quando o Asuma morreu, eu chorei quando o Itachi morreu, eu chorei quando o Jiraiya morreu, chorei quando o Kakashi morreu, né? Na invasão do Pain, então, chorei várias vezes, né? Então, eu acho que o pastor assistiu Naruto. Com todo respeito, pastor, com todo respeito. Olha, mas esse pastor aqui, gente, com todo respeito, ele me parece, não conheço, tá? Não conheço, mas ele me parece ser um homem de Deus. Todo respeito com esse pastor. Discordo dele. Eu também sou pastor, tá? E assisto Naruto. Discordo dele, mas eu respeito ele. Estou trazendo aqui uma visão mais ampla de quem realmente assistiu a obra, entendeu? De quem sabe do que está falando. Meu filho, ele quer assistir, aí lá tem um garoto que se chama Sasuke e que o objetivo dele é vingar a família dele, matar o irmão, ele quer vingar todo mundo. Cara, mas se tem o personagem principal da obra, o objetivo dele é se tornar o ninja mais forte, mesmo ele sendo mais fraco, aparentemente o mais fraco, aí ele começa a lutar. É uma história de perseverança, e o Naruto ele persevera pelos objetivos dele, e um dos objetivos do Naruto é fazer com que esse amigo dele, o Sasuke,
que ele, Naruto, enxerga que Sasuke está indo para o mundo escuro, né? No campo das ideias, né? Um mundo sombrio. Ele está querendo trazer o Sasuke para a luz, para o lado da bondade, porque a vingança, né, não traz benefício algum. Não traz benefício algum. Aí se você tem um filho que assiste esse desenho, seja Naruto, seja qual for o desenho, e a criança, ela quer copiar o personagem, o problema não está no desenho, o problema está no teu filho. O problema não está no desenho, o problema está no teu filho. Entendeu? Ou talvez o problema está em você que não dá educação para o seu filho. O problema não está no desenho. Eu cresci vendo Pica-Pau e vendo o Pica-Pau fazendo um monte de barbaridade e nunca quis fazer aquelas barbaridades que o Pica-Pau fazia. Então o problema não está no desenho, o problema está no seu filho. Eu não estou dizendo que certos desenhos são maléficos. Sim, tem muitos desenhos que são maléficos. Tem muitos desenhos que não são para crianças e nem para adulto. Agora, se vamos parar, porque eu sou cristão, eu sou evangélico, meus filhos não podem ver certas coisas. Na igreja, quantos pais falavam: pastor, o senhor tem que falar com meu filho que ele não pode assistir Naruto. Pastor, o senhor fica falando que assiste Naruto, como é que meus filhos vão querer assistir também? Vai falar: se o pastor assiste, por que eu não posso assistir? Eu falava para eles: olha só, quem manda na tua casa é você. Você não precisa de eu, como pastor, falar para o teu filho não assistir Naruto. E nem eu pregar contra o Naruto. É só você falar assim, ó, honra, a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe. Você me deve obediência. Aqui dentro de casa quem manda sou eu. Eu sou teu pai e eu não quero que você assista. Pronto! Agora, não vamos demonizar o desenho. Então é mais ou menos isso, é igual aquela velha história. Quando eu era criança, minha mãe não tinha condição de comprar um videogame para mim. Aí ela falava que não comprava videogame porque videogame estragava a televisão. E a maioria das crianças pobres da minha idade ouviam isso de seus pais: videogame estraga a televisão. E a gente ouvia aquilo, cresceu com essa loucura na cabeça, né? Videogame estraga na televisão. Ainda bem que a gente, quando ficou um pouquinho maior, a gente comprou o nosso próprio videogame e viu que não estraga. Se teu filho está tendo problema, reações agressivas porque está assistindo qualquer desenho, primeiro você analisa o desenho. Tem desenhos que realmente pode influenciar, concordo, mas analisa também a educação que você está dando na sua casa. Eu li isso para o garoto. Eu cheguei na casa do meu amigo e disse assim, falei com o rapaz e disse: você já leu o que diz a descrição do site oficial sobre o Naruto? E ele disse: não. Achei o máximo, mas ele disse: não. Então eu vou ler para você. E comecei a ler tudo isso que eu falei para vocês. Aliás, eu sou pastor evangélico, mas se eu digo assim, como pastor evangélico que não viu o desenho, com todos esse relato do pastor, estaria: meu Deus, estou horrorizado. O inimigo é sujo. O inimigo é sujo. Tá vendo? Nossas crianças estão expostas. Temos que, né? Eu seria contra, eu seria contra, sobrinho. Seria. Eu disse para o menino: só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que você anda vendo. E o único jeito de você se livrar deles é o seguinte: você tem que se livrar de tudo que é Naruto, arrancar as revistas, tudo que você tem, se livrar de assistir isso na TV. Você tem que se livrar do Naruto também no seu computador. Cara, isso aqui que o pastor está fazendo, como pastor, ele não está errado, cara. Se eu te identificasse como pastor que isso realmente está trazendo um malefício no mundo espiritual, eu iria falar a mesma coisa. Eu discordo acerca de que Naruto é demoníaco, eu discordo, mas a atitude desse pastor é uma atitude correta dentro daquilo que ele acredita, e eu, mais uma vez, como pastor, é o que a gente chama de ponto de contato, entendeu? Então, no mundo espiritual, a pessoa pode ter alguma coisa que está trazendo um ponto de contato no mundo espiritual, que está trazendo malefícios para sua casa, espíritos malignos para sua casa, coisas que
tem a ver, mexe no mundo espiritual. Eu concordo com o pastor nesse sentido. Como eu falei, para mim ele é um bom pastor, cara. Ele é um bom pastor e tem meu respeito. Só que eu não concordo no que quando ele diz que Naruto é do diabo, porque como eu falei, eu assisti a obra, cara. Eu assisti a obra. Aí a gente tem que ver assim, por exemplo, tem certas coisas. A Bíblia fala assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, não farás para ti nem menção do que é em cima no céu, nem embaixo na terra. Aí a gente, muitas das vezes, nas igrejas, a gente bota um louvor, aí bota o filme de Jesus. Pô, aí no louvor, né, o playback lá tem a coisa do filme de Jesus. Eu já vi gente falando assim, não pode ter o playback lá com imagem, o Jesus do filme, porque tá fazendo menção do que é em cima no céu, né? Cara, você entendeu como é que a cabeça das pessoas funciona? Como é que a cabeça das pessoas funciona? Aí complica. Eu acredito no mundo espiritual, irmãos. Eu acredito que tem coisas que realmente afetam no mundo espiritual. Só que eu não vejo aqui no Naruto, estou sendo sincero, eu não quero ser o certo, eu quero estar certo. Ainda que para eu estar certo eu venha reconhecer que eu estou errado agora e venha mudar. Eu quero fazer o que é certo para Deus. Não quero defender o que eu acredito, mas eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. E eu sendo sincero, pastor, com todo respeito, eu não concordo com o senhor. Apaga tudo, acaba com tudo. Você tem algum selinho, encaderna alguma coisa, acaba com tudo. Se livra de Naruto na sua vida. Esse é o único jeito. Se você quiser, eu estou disponível 24 horas. Você me chama, eu venho aqui, ajudo você a queimar o que você tiver de revista, de livro, de adesivo. Eu ajudo você. Nós vamos orar. Os seus pais vão fazer uma dedicação sua de novo. Nós vamos fazer uma cerimônia de entrega sua para Deus de novo. E você vai cortar relacionamento. Aqui, mais outro ponto, mais uma vez, é um pastor dedicado para aquilo que ele se propõe. Eu vou vir aqui, eu vou fazer, eu vou ajudar, tá? Aí ele começa a falar agora, a gente vai fazer vamos fazer um renovo espiritual, vamos fazer uma dedicatória tua, tá? Aqui já começou a entrar já coisas que, em termos denominacionais, eu também já não concordo. Entendeu? Então eu vou fechar até o vídeo por aqui para parar por aqui, entendeu? Porque já vai entrar em coisas dentro de denominação e eu nem sei qual é a denominação dele, tá? Mas vai entrar em coisas que eu não concordo. Então eu vou parar por aqui, entendeu? Mas é isso daí, filho. Se você gostou desse vídeo, tá? Se você gostou desse react sobre o desenho Naruto, me ajuda aí. E você sabe como? Deixa seu like, comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos, né? Pastor contra pastor. Tô brincando. Eu não sou contra o pastor aqui não, tá? Eu não sou contra esse pastor não. O pastor aqui é homem de Deus, tá? Eu simplesmente... eu assisti Naruto e eu não concordo com ele, mas o fato de eu não concordar com ele não significa que eu estou sendo um hater dele, tá? Não estou sendo hater desse pastor não, fique bem claro isso, tá? Mas até o próximo react, Deus abençoe.